Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwata Marada. É um prazer estar com você aqui de volta ou pela primeira vez. Então, para começar, vou pedir para você se inscrever, curtir, hypar, compartilhar, enfim, ativar o sininho. Estamos chegando em 13 mil inscritos, queremos bater 15 mil até o final do ano. E isso eu conto com a ajuda de vocês para o nosso canal continuar crescendo. A gente não tem grupo de apoiadores, não tem assinantes, nada exclusivo ainda. A gente depende muito do like de vocês para o nosso trabalho crescer, para a gente ganhar relevância com o YouTube, ganhar cada vez mais seguidores, enfim. E crescer para poder fazer esse jornalismo independente, sem rabo preso com ninguém, que avalia, analisa e tenta ser cabeça controlada, vou dizer fria, mas a cabeça controlada para falar de Palmeiras. E quem tá com a cabeça controlada é o Palmeiras, mas eu confesso que tô estranhando e eu quero ver se você tá estranhando também. O Palmeiras vai, para quem tem acompanhado os vídeos recentemente, eu tenho gravado aqui, eu tô em Pereira Barreto, que é uma cidade do interior de São Paulo, próxima a São José do Rio Preto, próxima a Mirassol, né? Relativamente próxima a Novo Horizonte, próxima a Araçatuba, locais que tem times de futebol relevantes no cenário nacional. E hoje eu tô com uma camisa do Guarani aqui também, que já foi um rival muito ferrenho do Palmeiras, né? Quem cresceu nos anos 90 lembra daquele Guarani do Edu Lima, do Edilson, antes de ele vir pro Palmeiras, antes de virar Capetinha, né? Do Edilson, o Edu Lima era o cara que eu lembro daquele Guarani, mas a gente também enfrentou o Guarani do Djalminha, do Luizão, que depois vieram jogar no Palmeiras, enfim, o Guarani, Palmeiras e Guarani era clássico, né? Não era clássico, assim, mas era um jogo muito, muito, muito grande, assim, naquela época, né? E vamos lembrar que o Bugre é o único time que venceu o Palmeiras numa decisão de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras nunca perdeu outra decisão de Campeonato Brasileiro, né? E perdeu pro Guarani em 78. Foi a única decisão de Campeonato Brasileiro que o Palmeiras não venceu. Então eu tenho muito respeito pelo Guarani, tenho muito carinho pelas equipes do interior de São Paulo, de modo geral, porque tenho raízes familiares no interior. E eu sei a importância que tem. Mas eu tava falando que o Palmeiras tá de cabeça muito fria e eu queria entender, ver se vocês concordam comigo. O Palmeiras vai para uma segunda rodada sem poder contar com jogadores da data FIFA. O Palmeiras foi um dos únicos clubes aí que tá disputando título que jogou desfalcado de jogadores convocados aí, né? Não pela seleção brasileira, mas por diversas seleções sul-americanas, né? E ninguém tá reclamando, ninguém tá falando nada, ninguém tá se queixando disso, e eu tô achando muito estranho, cara, porque como é que o Palmeiras não tá revoltado com isso? Que o Palmeiras não vai ter agora também jogadores para enfrentar o Bragantino, possivelmente o Gomes tá fora, possivelmente o Flaco tá fora. Por que será que o Palmeiras tá nesse silêncio, né? Eu sei que o Palmeiras tem uma boa relação com o Samir Chaud, o novo presidente da confederação. A luz tá piscando porque eu tô aqui no interior, conforme eu falei, e aqui choveu, cara. Choveu, a rede de energia dá uma oscilada. Então, não se assustem com as piscadelas que tá aqui. Eu tô com um ring light aqui, ó. Até por isso eu tô sem óculos, porque ele tá apontado pra mim. E fica esse círculo aqui, ó, no óculos, ó. Não dá pra ver o olho, né? Então, eu enxergo um pouco pior. Mas pra poder ter um pouco de luz aqui, não depender dessa luz aqui de cima, porque tá piscando sem parar. Mas o ponto em outros tempos o Palmeiras estaria fazendo muito mais escândalo, e se quer saber a verdade, eu acho que deveria fazer. Porque o Palmeiras está disputando o título, palmo a palmo com o Flamengo, ali ó, palmo a palmo com o Flamengo, e o Palmeiras vai por uma rodada pré-decisão, porque, cara, vamos falar a verdade, eu tava vendo até na televisão, não decide o título. Pô, não decide o título, porque vai ter 20 e tantos jogos, 20 e tantos pontos em disputa ainda, né? Até o fim do Campeonato Brasileiro. Mas é muito estranho o Palmeiras ir para esse jogo tão importante, assim, essa fase tão importante que tem que ratificar a sua liderança para enfrentar o Flamengo com mais vantagem de empate ainda, possivelmente. Enfim, a gente vai ver muito como é que vai ser Botafogo e Flamengo primeiro para saber qual que é a condição que o Palmeiras chega. Mas é curioso que o Palmeiras está silencioso com relação a isso, porque foram 8 titulares, entre titulares e reservas imediatas, o Abel não teve 8 jogadores contra o Juventude. Tá bom, era o Juventude, era em casa, 19º colocado, acho que não valia a pena nem comprar essa briga, porque, né, dava-se a entender que era um jogo ok, realizável. Mas agora o Palmeiras vai jogar contra o Red Bull Bragantino, que assim, não faz a campanha excelente que fez em anos anteriores, mas... Quer dizer, em 23, né? Porque 24 foi péssima campanha. Mas não faz uma campanha boa, não é um postulante ao título, mas é um time bem mais forte, é um time mais bem arrumado. E por mais que o jogo seja em casa,
E eu tô achando estranho o Palmeiras estar muito conformado com essa questão aí de não ter esses jogadores. Acredito que tem a ver com essa boa relação que o clube desenvolveu com a CBF, né? Mas eu entendo que era caso de fazer barulho, era caso de criar caso. Para usar uma expressão redundante, era caso de criar caso, sim, porque é bastante prejudicial, né? Você perdeu o Flaco, perdeu o Aníbal, assim, jogadores que nem estão sendo titulares, se bem que é possível que os dois comecem jogando, né? Nos jogos da Argentina agora, né? É possível que o Aníbal e o Flaco tenham minutos, que seria estreia para os dois, né? Já que a primeira convocação do Aníbal ele não jogou, né? No jogo anterior, e o Flaco já está na segunda convocação e não jogou também. Então é possível que isso aconteça, mas não sei. Eu acho que era caso de criar caso, mas por outro lado também tenho certeza que isso é uma movimentação política, deve ter um porquê, porque a Leila Pereira não é de ficar quieta diante de injustiças com o time, né? E muito menos o Abel Ferreira, independentemente do protocolo da diretoria com relação ao CBF, o Abel sempre falou o que quis. Mas eu acho que tem algo sendo conversado no intuito de, vamos jogar os jogos atrasados aí que precisa, vamos jogar sem todos os jogadores que a gente poderia, em prol de manter aí uma boa relação com a confederação. Eu só consigo pensar em algo assim, não consigo pensar em nada diferente disso, mas o fato é que o Palmeiras, se por um lado não vai ter alguns jogadores, pode ter a volta de dois caras importantes, e eles voltam às vésperas do confronto com o Flamengo, para o qual o Palmeiras não pode abrir mão de ninguém, né? Então a gente tem o Kelvin, voltou, e o Kelvin, conforme informações que a gente teve do próprio clube, ele treinou, com uma parte do treino ele fez com os jogadores no campo, e uma parte ele fez no núcleo de saúde e performance, mas eu acredito que ele deva estar apto não para o Bragantino, mas para o jogo contra o Flamengo no domingo, né? E eu não sei, também, outro jogador também que treinou além do Kelvin foi o Sousa, né? O Sousa que era para estar com a seleção do Paraguai, não foi por causa de uma lesão na coxa, vamos lembrar que ele machucou a coxa fazendo o gol da virada contra o São Paulo no Morumbi, então, quer dizer, assim, não sou o Sousa, não posso falar em nome dele, mas para mim, como torcedor, estaria bem trocado um gol no São Paulo com uma lesão na coxa, né? Mas do ponto de vista como jornalista, foi um prejuízo para ele, porque ele iria para a seleção e está brigando por vaga na Copa do Mundo, né? Acabou tendo um prejuízo a isso para ele, mas conhecendo bem o pouco conhecido do Sousa, é um cara muito competitivo e creio que ele tenha ficado feliz de ter feito o gol a despeito da lesão. Mas o Palmeiras deve ter esses reforços contra o Bragantino, né? A gente amanhã, no vídeo que vai sair na quarta-feira de pré-jogo, a gente vai trazer um pouco mais de informação sobre o time, mas a lesão do Sousa evoluiu bem, já treinou também uma parte do treino no campo com os demais jogadores, e o Kelvin também treinou essa parte, então creio que o Palmeiras deve ir com poder completo contra eu ia falar na final, porque não é a final, mas na partida decisiva contra o Flamengo do domingo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Amanhã a gente fala mais um pouquinho desse confronto com o Bragantino, mas além de manter uma boa relação com o CBF, uma outra coisa que me coloca, e essa parte me deixa mais satisfeito, me deixa mais feliz, é imaginar que essa tranquilidade com relação a não poder contar com esses jogadores tem a ver com a confiança no clube, no elenco, no momento. E aí isso me deixa um pouco mais tranquilo de imaginar que os caras são tão confiantes no trabalho que está sendo feito, no desempenho do elenco como um todo, que não estão nem muito nervosos com o fato de que não vai ter todo mundo para a partida contra o Bragantino, que assim, ela é tão, como o que eu disse sobre a Juventude, vale para o Bragantino também, são os mesmos 3 pontos que ganhou do São Paulo, que pode ganhar do Flamengo, são 3 pontos, no campeonato que está ali cabeça a cabeça, era melhor poder contar com todas as armas, mas enfim, Palmeiras tem um elenco forte, Palmeiras está fazendo um trabalho bom, uma boa parte dos reservas deu conta de ganhar do Juventude, e uma boa parte deles deve seguir em campo para enfrentar o Bragantino na quarta-feira no Allianz Parque. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, é muito importante que você assista o máximo possível de minutagem do vídeo, mais tempo possível, porque a gente também usa isso como moeda de troca, às vezes para uma parceria, uma negociação, a retenção dos meus espectadores é alta, os caras ficam mais de 50% do tempo, a nossa média é bem alta, para ser sincero, ela é de 60%, às vezes 70%, né? Mas a média está ali em 60%. Então quer dizer que vocês gostam de chegar até mais perto do fim, e por isso eu agradeço, peço novamente para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar seu like, hypar, que é muito bom pra gente hypar, ativar o sininho, e se você não é inscrito, se você é inscrito, conhece outro palmeirense aí que possa gostar de conversar de Palmeiras com a gente,
Tenho tentado interagir com todos os comentários. Indica o nosso canal, aí você ajuda a gente a crescer e continuar trazendo informação de Palmeiras para você, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Até lá.